Boa tarde a todos. É com alegria que a gente chega aqui nessa casa, né? Eu entrei, tinha uma viva alma encarnada. Mas desencarnada devia estar cheia. E a gente agradece a Deus, porque essa casa aqui é uma casa abençoada. É uma casa onde nós todos, né, sentimos a vibração quando a gente chega aqui, senta e começa a se ligar, porque é nesse momento que a gente já começa a ser tratado. Na hora que a gente chega na casa e senta, aí a enfermagem já está ali, tomando conta de todos nós. Mas, como primeiro momento, a gente vai fazer a nossa oração, né? Nós vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse friozinho, mas a chuvinha necessária, e agradecer muito, mas muito mesmo ao Senhor. Pedir o que nós queremos e mais receber, né? Mais agradecer tudo que temos, tudo que nos dá, a oportunidade de podermos andar, de podermos nos mexer, de nos locomover, e também de pensar, de gravar ideias, né? Então, temos muito, mas muito a agradecer. Estamos reencarnados num momento especial que a espiritualidade nos ensina, e por isso, Senhor, nós pedimos as forças, o amparo, as bênçãos espirituais, para que possamos realmente compreender o que nós viemos fazer aqui nesta encarnação. Então, que Deus nos abençoe, abençoe todas as pessoas que são assíduas à nossa casa, no nosso trabalho, todas as pessoas e todos os trabalhadores da casa, principalmente aqueles que dirigem os destinos do Centro Espírita e do Centro Educacional. A gente roga ao Senhor bênçãos espirituais para que tenham saúde, alegria e vontade de continuar. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. Então vamos às nossas reflexões da tarde de hoje. Eu escolhi ontem à noite um tema que é muito importante, acho que para todos nós que aqui nos achamos. Nós vamos falar sobre a família. E às vezes, sob a ótica da doutrina espírita, a gente fala, e os espíritos nos falam, que todos estamos divididos no mesmo lar, com os espíritos que nós programamos no plano espiritual. A família é um núcleo muito importante na vida. Eu assisti um filme ontem no Netflix, chamado, em português, Extraordinário. É um filme com a Julia Roberts, aquela famosa lá, da boquinha, dos lábios grossos, né? Então, é um filme justamente de uma criança, de um filho, a história de uma criança que nasce com defeito, muitos defeitos, então, no rosto, então tem que fazer muitas plásticas, muito bonito. Então, o valor do pai e da mãe para aquela criança superar aquela dificuldade, aqueles bullying dos primeiros momentos na escola, foi assim por causa da família. Então, os espíritos nos falam que a família é o núcleo mais importante da vida. E é mesmo, é mesmo. É que a gente ainda está num mundo muito atrasado, então a gente não dá, muitas vezes não vê, né? Eu, graças a Deus, na minha família, já dos meus avós, né? Eu nasci numa família bonita, bem estruturada, uma família amorosa, né? Entre todos. Os irmãos da minha mãe eram assim, um ajudando o outro, querendo que o outro melhorasse. Então sempre foi assim uma família muito unida. O meu avô, ele era espanhol, mas ele não admitia que falasse mal do Brasil, porque ele dizia que era uma terra onde você joga uma semente, ali nasce, tudo dá, né? Então ele disse que era uma terra abençoada, ele abençoava, não admitia de jeito nenhum que falasse mal do Brasil.
Mas os Espíritos nos exortam mesmo, né? Nós temos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, quando Santo Agostinho estuda a questão do honrar pai e mãe, ele fala da programação reencarnatória. Então, o espírito já existia antes de começar a desenvolver o espírito, o corpinho físico no ventre da mãe. Já existia o espírito. E, vamos dizer assim, por isso que a doutrina, ela é contra o aborto. Porque na hora da concepção, já existe um espírito programado para aquele corpo. Então, a gente tem que analisar isso. Uma vez eu vi uns filmes assim de um aborto, a criança, o espírito querendo fugir daquela sugação, né? Dá uma aflição, nossa senhora. Então a vida já está ali, já tem o coraçãozinho batendo, desde o momento, né, que começa a multiplicar as células, a primeira coisa que aparece é o coraçãozinho batendo. Então a família, os espíritos são todos programados. Santo Agostinho mostra exatamente, e depois mostra o objetivo principal do pai e da mãe é justamente fazer com que aquele filho seja um filho de Deus, desenvolver a capacidade de fé em Deus, né? De ligação com Deus, ligação com as forças do amor, e fazer o bem. Então, quando a gente estuda os missionários da luz, André Luiz fala assim: o lar não é somente a moradia de corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Gente, presta atenção, não é importante a gente ter o nosso cantinho? Não importa se ele é um palacete, se é uma tapelinha, se é uma casa grande, se ela é pequenininha, se é alugada, se é comprada, né, financiada. O que importa é a gente ter aquele lugarzinho para a gente voltar no final do trabalho, para a gente se sentir bem, para a gente descansar, dar um aconchego ao nosso coração. Quem aqui não tem esse sonho? Já o casal logo que casa já tem o sonho de construir, de ter o seu cantinho, não é verdade? Então é isso, é mais do que moradia de corpos, é moradia de almas, né? E tem também um livro chamado um desafio chamado Família. Ele é de Joamar Zanolini Nazaré. É um livrinho que fala tudo, vários capítulos sobre a família. Também tem um outro muito bom da Teresa de Brito, o Espírito, que é psicografia do Raul Teixeira, que também ela começa desde o namoro, desde o casamento, ela vai falando, e no final ela fala que filho problema não é aquele filho que nasceu com um defeito físico. Filho problema é aquele que é forte, que tem uma constituição física normal e se liga para droga, e se liga para roubo e etc. Esses é que são os filhos problema, né? Então traz assim as necessidades todas nossas de uma forma assim responsável, né? E esse Joamar, ele foi assim no livro: o lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com adversários e instalar clima de fraternidade nos corações. Isso daí a gente não encontra fora de casa. É justamente na vida da nossa casa que a gente vai reconciliar. Às vezes lá, Santo Agostinho fala que quando a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda a reencarnação, a
a necessidade da reencarnação e a programação reencarnatória, ele fala que o espírito leva, quando desencarna, ele leva o que ele é. Ele leva todas as virtudes que ele já conquistou, mas também leva ainda aqueles rancores, aqueles ódios, aquelas coisinhas, aqueles ranços que a gente demora muito para tirar do coração. Então ele fala assim, que quando, por exemplo, tem um inimigo na vida material, ele continua inimigo no plano espiritual. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, naturalmente o seu anjo da guarda vai estar ao seu lado e vai falar para ele, depois que ele passar, né, daquelas perturbações todas que o espírito tem quando deixa a vida material, ele vai chegar lá e ele vai conversando com o seu anjo da guarda. O anjo da guarda vai falar assim, ó, você não vai melhorar, só vai ser feliz, só vai vencer essas dificuldades se você perdoar, se você realmente aceitar e conviver com essas pessoas. Aí ele, lógico, né, ele fala que sim, mas quando ele vai visitar, porque nessas alturas eles vão visitar a família, né, que ele poderá nascer naquele canto, né? E aí, então, o que vai acontecer? Ele não quer. As primeiras vezes ele não quer, mas depois que passa o tempo, passam uns anos, né? Ele fica assim, vendo que ele está parado no tempo e no espaço, no plano espiritual. Então, ele aceita nascer na família. Por quê? Porque ele sabe que ele vai esquecer. Talvez ele tenha aquela aversão, muitas vezes a gente tem uma aversão por alguém na família e você fala assim, mas eu não sei porque ele nunca me fez nada. Mas é porque nós nos encontramos lá atrás e estamos ali para reajustar. Então ele aceita nascer naquele ambiente. Aí pergunta, se eles vão fazer amizade, vai resolver a situação? Vai depender dos dois, de um e de outro. Mas a Deus é tão bom que faz a gente esquecer aquilo que a gente fez de errado, né? Para quê? Para que a gente possa fazer um novo começo, como se a gente não se conhecesse. Olha que bonito que é, né? Então é muito importante a família por causa disso. Bom, educar é a base da evolução. A educação é a base da evolução nossa. Você vê, fique perto de uma pessoa mal educada e fique perto de uma pessoa que tem educação. É diferente, né? Bem diferente. Então, educar é a base da evolução. Na escola do mundo, educamos nosso intelecto. No lar, educamos nossos impulsos e sentimentos. Então a escola vai me dar o quê? Vai me dar a intelectualidade, a ciência, né? Eu vou ter as coisas da matéria, eu viver aí a matemática, o português, né? A geografia, a história. Então é isso que eu vou aprender na escola. Agora, na minha casa eu vou ter o quê? Educar os sentimentos, tá? E educar os impulsos, porque muitas vezes a gente tem aqueles impulsos negativos, né? Então tem que educar. E Emmanuel diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Olha a responsabilidade de um pai e de uma mãe. E a gente faz assim, né? Toca o telefone, pai, é fulano. Fala para ele que eu não estou. Você está ensinando mentir. E isso daí é uma coisa que a gente sempre faz. Parece que não é nada, mas está ensinando o outro a mentir. Olha a responsabilidade nossa nas pequeninas coisas que às vezes a gente nem percebe e a gente faz, né? Então, aos pais e professores compete o esforço, a dedicação e o amor na tarefa de renovar e evangelizar o caráter dos seus filhos, abraçando esse mistério
com a consciência da importância dessa missão, de tal missão. A gente faz assim planejamentos, né, de ter os filhos e tal, que a gente deve fazer mesmo, planejar. Agora, tem muitos espíritos com esse negócio do fiquei, da turminha, assim, que ninguém nem vai encarnar para ter um filho com 11 anos, como aconteceu com aquela menininha, nem para ter um filho, né, com 14, 15 anos. A programação reencarnatória é muito bem organizada, mas quando a gente chega aqui a gente esquece. O chamamento da matéria é muito grande, né? Às vezes a gente não tem aquele conhecimento que deveria ter, né? Porque a mãe trabalha, praticamente deixa os filhos sozinhos e é difícil, né? Então a gente também tem que prestar atenção nessas coisas. Esse filme que eu aconselho todo mundo a assistir, mostra bem a responsabilidade de um pai, de uma mãe, né? E fazer com que aquele filho fosse uma criança normal. O menininho, ele era tão feinho, ele não queria nem mostrar o rosto, ele usava um capacete desses robozinhos, aquele capacete que levanta aqui assim, né? Aqui é de plástico transparente, né? Mas não transparente, era escuro. Ele enxergava, mas a gente não enxergava ele. De moto. É de moto, isso mesmo, é de moto. Ai, meu Deus do céu. Bom, Humberto de Campos diz, com relação ao lar: ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Ninguém substitui os pais, tá? E Joana de Ângeles responde na questão 176. A questão é essa: o que é de maior importância para o homem? A resposta da Joana é: a família é o fulcro de uma importância para o homem. É na família, de maior importância, desculpe, a família é o fulcro de maior importância para o homem. É na família que se desenvolvem os sentimentos e a inteligência, e o espírito desperta para as realizações superiores da vida, tá? Agora, eu encontrei aqui no momento.com a importância da família. Deixa eu ver, esse aqui. O inestimável valor da família. O inestimável valor da família nos revela que a cantora Celine Dion é aquela do Titanic, né, com a voz bonita. Ela era casada há muito tempo com o seu empresário, e ela era a 14ª filha, filho, era o 14º, né? Ela era uma mulher, mas tinha outros homens. 14º filho de uma família, olha quantos, né? Então ela fala que o marido dela apareceu com câncer e ela teve que deixar, né, de fazer muitos shows, de fazer cinema, aquelas coisas todas, e por 2 anos. E nesses 2 anos ela engravidou, né, e teve uma criança, uma menina. E aí ela fala que ajudou o marido a fazer os tratamentos, tudo, mas que ela achava que ela tinha que diminuir as saídas dela, para justamente ela poder auxiliar a família naquilo que ela precisava, que era atender o tratamento do câncer do marido e atender o crescimento do filho, né? Então, em realidade, ela sendo 14º filho de uma família, ela colocava a família em primeiro lugar. E geralmente a gente fala assim: 14º filho, a mãe já está cansada de tanto filho, né? É o irmão que cria e tal. Mas ela não, ela sabia da importância da família. E a família é mesmo um núcleo importante na vida da gente.
porque supera todas essas dificuldades nossas, é na família que supera. Então, a família, a gente tem alguém que se interessa por nós. Pode ser um irmão, pode ser a mãe, o pai, né? A gente fala assim, eu me identificava mais com fulano, não é? Eu até achei interessante, porque um espírito falou para mim, eu perguntei quem é fulano, e ele falou assim, é meu tio avô. Eu falei, ele te criou? Ele falou, criou. Ele me criou, ele foi um pai para mim. Então, veja, a gente às vezes fala pai, mãe, filho, né? Porque a gente, no normal, por exemplo, você casa com 20 e poucos anos, ou 30, ou 40, sei lá, mas você casa com aquela idade e você não quer ampliar a família. Então, a responsabilidade do pai e da mamãe, mas quando você chega no 14º, como a Celine Dion, então você, vamos dizer assim, tem alguém da família que você se identifique mais, né? O nosso companheiro Gilberto Coutinho, ele fala que ele é o caçula da família, então uma família também de acho que 12, não sei se foi 12, se foi 10, eu sei que é uma família enorme. E aí ele fala assim, a minha mãe foi a minha irmã mais velha. Olha que bonito, né? Brincando, que tinha mais afinidade, né? Com os filhos, né? Assim, os primeiros, os homens mais velhos, não, porque a diferença de idade é muito grande. Mas assim, da metade para baixo teve uma que cuidou dele, né? E que estava sempre ali, tomando conta como se fosse filho dela, né? Eu acho engraçado isso daí, é verdade, isso a gente pega mesmo, né? Bom, na questão dessa estimada o valor da família, os mensageiros espirituais nos ensinam que os espíritos dos pais exercem grande influência sobre os espíritos dos seus filhos. Eles têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação, pois que tem que contribuir para o progresso deles. Quer dizer, a gente chega aqui de uma forma, a gente tem que sair melhor do que quando chegou. O objetivo da nossa encarnação é esse, é você chegar aqui, trazer aquelas ideias inatas e você melhorar, sair dessa encarnação com mais virtudes, com menos vícios, né? Melhorado, espiritualmente falando, né? Por isso que os pais têm obrigação, uma certa obrigação de cuidar dos filhos para isso. Também nos ensinam, os espíritos, que os primeiros anos da infância são de grande importância, pois se constituem na base para a nossa vida que se inicia. Então, veja bem, é verdade, porque até os 7 anos nós temos assim uma ligação muito grande com o plano espiritual, vamos dizer assim, porque até os 7 anos as crianças falam, eu nasci, tem espíritos que falam, você não é minha mãe. Tem uns casos bonitos lá da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psicóloga americana, que não acreditava na reencarnação, e ela trabalhou com crianças oncologistas, e ela trabalhou assim com muitas crianças nessa parte, que lembravam de vidas passadas, e lembravam o nome da mãe, lembrava da cidade que era, tudo, e ela fez contato e realmente havia acontecido mesmo. Ele falava, eu morri num avião, um desastre de avião na guerra e tal, e depois ela foi procurar vários casos, é bonito os casos aí dela. Então você vê que os espíritos até 7 anos, porque depois que chega nos 7 anos, parece que a memória ela
sofre um apagão, vamos dizer assim, né? Então, do nascimento até os 7 anos, dos 7 aos 14, e dos 14 ao 21, que é a maioridade, né? Então, é nessa idade que você vai começar a prestar atenção. Eles falam para a gente prestar atenção nessa idade até os 7 anos, né? Para ver os defeitos que a criança tem e procurar corrigir, que a gente corrige até essa idade. Por isso a família é tão importante. Nada substituirá no mundo o carinho, os cuidados, os valores que os pais transmitem aos seus filhos. Valores que transcendem o tempo, o espaço, a vida terrena, pois adquiridos pelo Espírito, transmigram de uma para outra etapa reencarnatória como herança pessoal que é de cada um, né? Que é inalienável. Bom, para encerrar, quando a minha filha desencarnou, eu achei isso aqui na internet, e eu recitei para ela, e quando ela escreveu a cartinha, ela falou para mim que ela tinha amado a cartinha que eu tinha escrito. E ela fala que, mãe, eu também fui uma arqueira de Deus, de Jesus, né? Então depois vocês vão ver por que ela falou isso. A Khalil Gibran fala assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. Quer dizer, através da gente, mas não é da gente. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, por ser como eles, e não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força. Quer dizer, o arqueiro é Deus, Jesus no caso, né? E ele pega o arco, que somos nós, e estica com toda a sua força, a força de Jesus. E a seta vai longe, a seta são os nossos filhos. Ela que escreveu para mim: mãe, eu também fui uma arqueira de Jesus, né? Porque ela deixou 2 filhos também, que são homens agora, assim, responsáveis. Então, o arqueiro, que é Jesus, mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe, que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. Obrigada, gente. Muita paz, muita luz, e que Deus abençoe para que todos vocês que estão aqui, aqueles que têm a sua família, saibam das suas responsabilidades, e aqueles que vão formar uma família também saibam que família é muito importante na vida, como é para todos nós. Muita paz. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa reunião de quarta-feira. Agradecidos somos à espiritualidade amiga que nos assistiu, que nos está assistindo nesta casa,
Oramos nesse instante, Senhor, pela paz, pela nossa paz, pela paz da nossa família, pela paz do nosso país, pela paz do mundo, Senhor. Que nós possamos ser irmãos, irmanados num só pensamento, voltado para aquele ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se somos todos irmãos, temos que nos amar. E esse agradecimento por estarmos hoje aqui, Senhor, nesta casa, fazendo parte dessa tríade que segue a Jesus, que nós sejamos aquele seareiro que ajuda a semear, que coloca, ajuda a pôr a sementinha no solo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, nossos anjos guardiões, sempre nos acompanhando e nos nossos mentores nos abençoando. E esta casa seja sempre abençoada, abençoada por aquele que fundou o Paizinho, que a sua presença é constante aqui nesta casa. Nosso agradecimento a Ele. Obrigada, Senhor. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja.